Bom dia, mais uma vez, como eu disse ontem, é uma alegria estar com vocês aqui nesta programação especial. Disse ontem e repito que me sinto muito feliz de ver tantas pessoas interessadas numa época dessa de festas, né? Interessadas em estudar a palavra de Deus, em aprender, em se abastecer para depois levar adiante, porque essa é a proposta, né? A palavra, ela nos é revelada pelo Espírito Santo para nos abençoar e para abençoar outras pessoas também. Então vocês vieram aqui para ser treinados, né? Mais do que apenas para absorver conteúdos, para depois abençoar outras pessoas com esses conhecimentos. E fico muito feliz de ter sido convidado, já estava ensaiando vir aqui nesse evento faz algum tempo, e este ano deu certo, graças a Deus. Eu organizei minhas 4 falas, de agora até domingo, da seguinte forma. Primeiro tema, origem do universo. Vamos começar do maior para o menor, né? A origem do universo, amplo, grande. Vamos explorar aqui, de forma bem superficial, porque o tempo não é tão longo assim, o chamado argumento cosmológico. Depois, a origem da vida, à tarde. E aí a questão vai ser mais o design inteligente mesmo, as digitais do Criador na Terra, na vida, no que nós observamos aqui no nosso nível, né? É o argumento teleológico. À noite, será que a Bíblia é uma fonte realmente confiável de informações? Nós temos a boa ciência, temos a pesquisa científica, que é uma bênção. A ciência foi criada por Deus, não é uma invenção humana, o ser humano descobriu isso. A matemática não foi criada pelo ser humano, ele descobriu isso. São criações de Deus. E a Bíblia, que é a revelação especial de Deus. Será que, se ela fosse, não que seja necessário, mas se ela fosse submetida ao crivo da ciência, ela passaria no teste? Então você verá à noite que tem bastante fundamento o que nós dizemos sobre a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé prática, é o fundamento da nossa cosmovisão cristã. E domingo eu vou lhes apresentar o meu TCC da pós-graduação que eu fiz em Biologia Molecular sobre a origem da vida. Será que a teoria da evolução tem uma resposta para esse mistério? Será que os pesquisadores naturalistas, evolucionistas, já chegaram a alguma conclusão com respeito à origem da vida? Há uma explicação para o, aspas, surgimento, fecha aspas, da vida? Então, domingo de manhã, esse vai ser o tema. Então, serão 4 temas, começando com o universo e terminando com a questão da origem da vida, ok? Ontem à noite, o pastor Otimar, cadê? Está por aí, né? Ele falou de um texto em Hebreus, que esse sim se refere à questão da origem do universo. Agora, o texto com que eu vou começar aqui, eu acho que todo mundo sabe de memória, não se refere à origem do universo. Aqui há uma certa confusão que alguns fazem, não seria necessário, mas acontece. É Gênesis 1, verso 1. Que começa afirmando categoricamente, sem discutir, um fato. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O autor bíblico, no caso aqui Moisés, não está preocupado em provar, em argumentar, em usar uma abordagem apologética. Ele vai já afirmando uma verdade fundamental, sobre a qual tudo mais está edificado. Deus é o Criador. Deus deu origem. Só que quando é dito isto, ou quando acontece isto que o texto relata, pergunto, anjos já existiam? Sim ou não? Está fraco, hein? Sim, tem que ter convicção. Deus já existia, os anjos também, né? E possivelmente, como nós cremos, alguns mundos anteriormente criados. Então vocês creem em ET? Não no ET de Hollywood lá, né? Nem o ET Bilu. Nós cremos em outros mundos não caídos. Temos base bíblica para isso? Temos. O livro de Jó, capítulo 1, menciona uma reunião cósmica, uma assembleia universal, em que comparecem anjos, Satanás, que estava ali representando a terra, porque ele tinha usurpado de Adão essa prerrogativa, então ele foi lá como usurpador, representando a terra, e os filhos de Deus, que chegaram lá também para aquela reunião. Filhos de Deus que vieram de outros lugares, não da terra, porque dali veio Satanás, e não eram anjos, porque anjos estão sempre na presença de Deus.
Quem seriam esses filhos de Deus? Paulo também diz que nós nos tornamos um espetáculo para o universo. Espetáculo ali, a palavra vem do grego teatron, teatro. Então, estão lá fora observando a terra, ok? Uma plateia universal observando a terra. Nós nos tornamos espetáculos ao universo, tanto a anjos quanto a homens. Que homens, que seres humanos são esses que de fora observam o teatro chamado terra? Nós temos então algumas passagens bíblicas que nos fazem entender que haja realmente outros mundos, né? Então esse texto aqui não está falando da origem do universo. Gênesis capítulos 1 e 2 se referem à criação da vida na terra. Talvez no máximo o sistema solar, porque fala no princípio criou Deus os céus e a terra. Céus talvez ali 1, 2, mas não o 3. Como assim 3, pastor? Paulo não foi arrebatado ao terceiro céu? Qual foi o céu ao qual Paulo foi levado? O céu de Deus, o planeta céu, digamos assim. Então, céu 1, atmosfera, céu 2, espaço sideral, e o 3, que já existia. Então aqui a criação, talvez no máximo o sistema solar, ok? Gênesis 1 e 2 não se refere à criação do universo. Mas o texto que o pastor Otimar apresentou ontem, lá em Hebreus, esse sim se refere à criação do universo. Qual foi o texto, lembram? Pela fé, entendemos o quê? Que o aion foi criado pela palavra de Deus. Aion, como o pastor mostrou ontem, pode ser traduzido por universo ou mundos, mas também por tempo. Olha que interessante isso. Essa passagem é muito interessante, de Hebreus. Nós entendemos pela fé que, pela palavra de Deus, o aion foi criado. Tempo ou o universo mesmo, o cosmos. Por quê? Porque o tempo e o espaço foram criados por Deus em algum momento, não sabemos quando. E não dá para criar tempo e espaço de forma separada, porque os dois formam uma trama, chamada tecido do espaço-tempo. Tecido e espaço-tempo. Então quando você cria o tempo, você não, Deus, né? Quando Deus cria o tempo, Ele cria naturalmente o espaço. Quando Ele cria o espaço, automaticamente Ele também cria o tempo. Por isso que Hebreus ali está se referindo à criação do universo, mas não Gênesis. Ok? Até aqui? Saber disso evita uma série de problemas, né? Há pessoas aí que têm defendido que o universo inteiro teria cerca de 6.000 anos, é o universo jovem, né? Mas isso cientificamente e teologicamente não faz sentido. A vida na Terra, sim, remonta aí a uns 6.000 anos. Note que eu falei uns, porque não tem como a gente precisar exatamente, né, o tempo, mas mais ou menos aí 6.000 anos a vida na Terra. Agora, por quanto tempo a Terra existiu na condição de sem forma e vazia? Não sabemos. Quanto tempo tem o universo? Não sabemos. Pode ter bilhões de anos? Pode. E a terra era sem forma e vazia. E disse Deus, haja luz. Quando Deus começa a organizar a terra, a palavra técnica é terraformação. Aí você passa a contar os cerca de 6.000 anos. Ok? Até aqui tudo bem? Estão me acompanhando? Vamos lá então. Apocalipse, você percebe que a Bíblia ela abre com a mensagem criacionista e fecha com a mensagem criacionista. Em Apocalipse nós lemos ali, na verdade é uma ordem dada para nós, né? Eu vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que assentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Você sabe que esse anjo representa um povo que tem que pregar essa mensagem. Qual? Temam a Deus, ou temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E adorem. Qual Deus? Que Deus é esse? Aquele que fez os céus, o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Esse é o Deus que tem que ser adorado. Então a Bíblia começa apresentando o Criador, e o Apocalipse, fechando a Bíblia, diz que nós temos que pregar a mensagem de que há um Criador que tem que ser adorado. Inclusive há um copy-paste aqui, né, um copiar e colar, em que João ele extrai de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, o mandamento do sábado, essa fraseologia. Porque é lá que você encontra, guarde o sábado. Por quê? Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra. Está lá. João, ele faz um empréstimo literário, digamos assim, né, de Moisés. Muito bem? Temos também outro texto aqui, que é Apocalipse 3,14.
lá naquele bloco das 7 cartas às 7 igrejas, quando Jesus se apresenta para Laodiceia, ou seja, o povo já do tempo do fim mesmo, é a última igreja do Apocalipse, né? Último período profético, ele diz, ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Não quer dizer que Jesus foi criado aqui, por favor, né? O princípio ali, arquê, que também pode ser bem traduzido por origem ou agente da criação. Nesse caso, como sabemos que Jesus é eterno, tanto quanto o Pai e o Espírito Santo, mas é mesmo? Olha, Isaías 9, o que diz lá? Ele é o Pai da eternidade. Ele é o Deus forte, né? Maravilhoso. Se Ele é o Pai da eternidade, se Ele é o eu sou, Ele não pode ser criado. Então aqui se aplica a tradução, o agente criativo. Jesus é o agente da criação, Ele criou. É por isso que João, discípulo mais íntimo de Jesus, abre seu evangelho dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se todas as coisas foram feitas por Jesus, que é o verbo, Ele não pode ter sido criado. No Apocalipse ele é chamado de alfa e ômega. Se ele fosse criado, ele seria o beta e o ômega. Mas ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Jesus é eterno, é o Deus eterno. E louvado seja Deus, porque esse Deus eterno se fez homem. Não é maravilhoso pensar nisso? O Criador do universo, de todo o universo, se fez homem, empoeirou os pés neste mundo, sofreu como um de nós e muito mais do que um de nós. E finalmente, algo tremendo. Deus, na pessoa do Filho, morreu numa cruz. É demais para a nossa cabeça. É demais. Né? Então o Apocalipse reforça um conceito que perpassa toda a Bíblia. Deus é o Criador. E é um Criador maravilhoso. Bem, e no aspecto assim mais filosófico, racionalmente falando, não que o que eu tenha falado até agora não seja racional, obviamente, mas nós temos aqui um tipo de argumento que tem levado muitos descrentes a crer. Eu cito aqui um exemplo, que eu acho muito interessante, Anthony Flew, que foi considerado o maior filósofo ateu do século XX. Ele foi convencido de abandonar a descrença por estudar esse argumento aqui, naturalmente que muito mais aprofundadamente, e o argumento teleológico, que eu vou apresentar à tarde. Era um ateu, assim como o professor Rodrigo, que já falou um pouco sobre isso aqui, e depois ele escreve um livro, já no fim da vida. Isso é honestidade intelectual, coragem. Ele escreveu um livro ótimo, com o título Um Ateu Garante, Deus Existe. Olha aí, um ateu garante, Deus existe. Anthony Flew, não chegou a Deus pela Bíblia, porque ele tinha preconceito com a Bíblia. Ele chegou a Deus pela filosofia. Francis Collins, outro exemplo interessante, não é exatamente um criacionista, mas era um ateu, dirigiu o projeto Genoma, durante 10 anos mapearam o genoma humano, e ele termina, ou durante o processo, ele não consegue mais não crer que tenha havido um projeto. Estudando o DNA, o genoma humano, Francis Collins se converteu. Amém? Tornou-se um cristão também e escreveu um livro, A Linguagem de Deus. Não chegou a Deus pela Bíblia, chegou pela genética, chegou pela biologia. É incrível. Deus se revela de muitas maneiras, diz o apóstolo Paulo, muitas maneiras, inclusive pela boa ciência. O argumento cosmológico tem 3 premissas que formam ali um silogismo, né? Que são as seguintes: tudo que teve um começo tem uma causa. Você concorda com isso? Sim ou não? Você teve um começo? Sim, né? Qual foi a causa? Sim, papai e mamãe. É a sua causa, né? 2, o universo teve um começo? Aí, pelo menos por muito tempo, houve alguma divergência. Hoje já é mais unanimidade de que ele teve um começo. O próprio Einstein, Albert Einstein, não cria no universo tendo começado, mas ele mesmo, pela matemática e suas pesquisas ali,
acabou tendo que se convencer de que o universo começou. A teoria da relatividade. Se nós conseguirmos demonstrar com um bom grau de confiabilidade que o universo teve um começo, automaticamente a premissa 3 será verdadeira. O universo teve uma causa. O que temos que fazer então é investigar a premissa 2. Será que teve um começo? Olha só, eu vou usar uma ilustração aqui para tentar tornar um pouco mais fácil, até para mim mesmo, que eu não sou cientista. Eu pesquiso, eu estudo, né? E tento fazer algumas ilustrações para eu mesmo entender melhor as coisas. Pensa no automóvel, você enche o tanque e põe para funcionar, beleza? Aí o carro está ali funcionando, só que se você deixar ligado o tempo todo o motor, chegará um momento que ele vai parar de funcionar. Por quê? Porque toda aquela energia química estocada no tanque, gasolina, álcool, o que seja, vai chegar um momento que ela terá sido esgotada. E não haverá mais capacidade de trabalho naquele motor, naquele carro. E ele para. Então, se eu tivesse ligado esse motor uma eternidade lá para trás, se é que eu posso falar assim, né? Quando a gente fala em eternidade, não faz nem sentido falar em atrás ou na frente, mas vamos colocar assim para a gente entender, né? Se eu tivesse ligado o meu carro ali, o meu não, esse não vai, certamente não é o meu, ligado esse carro uma eternidade lá atrás, ele estaria funcionando hoje? Sim ou não? Por que não? Todo o combustível teria sido consumido, né? E não haveria mais capacidade de movimento de trabalho. Ok. O universo, de certa forma, pode ser comparado a um motor. As estrelas queimam combustível, hidrogênio, depois hélio, vai havendo uma série de transformações, né? Chega um ponto que elas acabam ou implodindo ou explodindo. Estrelas queimam combustível. O universo funciona porque há energia. E na concepção dos naturalistas não há nada fora dele. Nós cremos que Deus, ele injeta energia e ordem. Deus não é só o criador, ele é o mantenedor do universo. Por isso que tudo continua funcionando e vai continuar funcionando. Mas numa visão naturalista, o universo seria um sistema fechado. Só se você quiser depois enveredar pelos multiversos, aí é uma outra conversa. Mas a princípio a ideia é de que o universo é um sistema fechado e a energia que tem nele é constante e finita, como o motor do carro, como o combustível do carro, melhor dizendo. O universo funciona ainda? Sim ou não? É óbvia a resposta, né? Estamos aqui, o sol ainda brilha, existe energia disponível, então o motor universo não pode ter sido ligado uma eternidade para trás. Tem que ter tido um começo. Pensando nisso e muito mais coisas, radiação cósmica de fundo e outras evidências, os cientistas se convenceram de que houve um início para o universo. Eles chamam isso de Big Bang. E aqui há muita confusão também, né? Já vou explicar. Mas olha só, uma revista científica, New Scientist, porque os físicos não conseguem evitar o evento da criação. Por mais que eles estudem, mais que eles investiguem, eles chegam a uma encruzilhada. O universo teve um começo. Só que se teve um começo, tem que ter uma. Esse é o problema. Os naturalistas não querem investigar a causa. Porque isso começa a esbarrar no sobrenatural. Sim, porque se tudo que é natural passou a existir em algum momento no tempo, o próprio tempo, né, passa a existir nesse momento. É estranho falar no tempo passa a existir no momento, né? As palavras até se tornam insuficientes aqui. Mas enfim, se tudo passou a existir num ponto ali, o que criou tudo isso não pode ser natural. Porque tudo que é natural passa a existir. Então alguma coisa supernatural criou o que é natural. Eles não querem investigar isso. Isaac Newton, o grande matemático, filósofo, físico, britânico, cristão, teólogo, já dizia, né? Que a ciência é uma investigação retrospectiva a partir dos efeitos para as suas causas. Genial, é isso mesmo. Então você está aqui observando um fenômeno, o que causou isto? Você retrocede, vai para aquela causa, mas depois pergunta, mas o que causou esta causa? Aquilo, você retrocede e assim vai. Chega um momento que você não pode mais retroceder e você encontra a primeira causa não causada, que para Newton era chamado de Pantocrator, ou o Todo-Poderoso. Genial! Quem diz que cientistas não podem ser cristãos?
Você tem Newton, você tem Galileu, você tem Copérnico, você tem Blaise Pascal e muitos outros. Na verdade, a ciência, como nós a conhecemos, ela desponta num contexto cristão. Entre cristãos. Não há contradição entre a Bíblia e a boa ciência de Deus. Há contradições entre a Bíblia e modelos, ideias e hipóteses humanas que não são alinhadas nem com a boa ciência e tampouco com a Bíblia. Isso sim, e dá pano para a manga falar sobre isso. Bem, você sabia que quem desenvolveu a ideia do Big Bang foi um padre? Então, Lemaitre. Mas não tinha esse nome Big Bang. Olha que interessante essa história. E aqui eu vou ter que fazer uma pequena correção naquela música bonita que a gente cantou agora há pouco. Ninguém explica Deus. Infelizmente tem uma frase ali que não dá. Eu quando chego ali eu não canto. Porque ela não está correta. Como é que é? O Big Bang para disfarçar. Não tem que disfarçar nada. O Big Bang é um modelo teológico, gente. Não tinha esse nome. O padre Lemaitre propôs um modelo matemático que apresentava justamente o começo do universo. Se você entende a proposta, você vai ver que simplesmente está falando sobre o começo, o início do tempo e do espaço. A ideia de uma grande explosão é um mito, criado justamente pelos cientistas naturalistas que queriam refutar o padre. Aí que colocaram um apelido na proposta dele. Isso aí parece uma grande explosão, né? É um Big Bang. E o nome pegou. E causa confusão. O Big Bang não está aí para disfarçar nada, meus irmãos. O Big Bang, esse modelo cosmológico, ele simplesmente se refere ao início do tempo e do espaço. Isso não é bíblico? É. Há evidências de que houve o início desse jeito? Há. Não é só uma modelagem matemática, que já seria tremendo. Eles encontraram evidências. A radiação cósmica de fundo é uma delas. A distância das estrelas, o desvio para o vermelho, um monte de coisas mais, não vem ao caso agora, justifica a ideia de que, sim, o universo teve um começo. Alexander Vilenkin, toda a evidência que temos diz que o universo teve um começo. E se teve um começo, tem que ter tido uma causa. Esse é o problema. Que causa? O que causou o universo? Então, se der para mudar um pouquinho a letra da música e salvar o resto, né? Que é bonita. Já está ajustando ali? Não sei como é que os poetas vão fazer aí. Mas não precisa dizer o Big Bang para disfarçar. Né? Como é que é? Para comprovar. Boa! O Big Bang para comprovar que o universo teve um começo. Muito bom. Eu quero ver cantado assim, vai ficar legal. Vamos lá. Vamos investigar um pouquinho essa questão da causa primeira não causada? Eu vou deixar a minha Bíblia de lado agora. Deixa eu colocar. Vou deixar ela por aqui. Segura para mim. É de propósito isso, tá? Para eu resistir à tentação de abrir. Que eu quero fazer uma aproximação agora filosófica sem a Bíblia. Para mostrar que é possível chegar a Deus por um caminho muito mais longo. Se você não aceita o atalho. A Bíblia é um atalho. Acabei de mostrar, ela afirma direto, no princípio Deus. Mas tem gente que não quer, então tá bom, vamos lá. Primeira causa não causada. Não vou citar o nome dela por enquanto. Tem que ser todo-poderosa. Concordam? Só não concorda quem não tem noção do tamanho do universo. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisinha. Vamos ver se vai funcionar. Tem um vídeo aqui, linkado na apresentação. Se puder clicar para mim aí, quem está mexendo no computador, no centro da tela, eu acho que ele vai rodar. Tem uma musiquinha de fundo aí para criar um clima, né? Se rodar, né? Claro. Aí vai. Estamos vendo no início a Lua. Acho que tem que carregar, ele leva talvez um tempinho. Deixa eu voltar aqui e você clica de novo lá, por favor, para ver se ele roda agora. Talvez a internet não esteja tão 100% assim, né? Mas enfim, vai ter que usar a imaginação agora você aí, tá? Enquanto eu falo, vamos ver se ele carrega. A gente vai fazer uma viagem rápida. Não, aí já avançou. Vai tentar fazer alguma coisa lá, né? A gente ia começar pela Lua, para ter uma noção de proporção. Depois ia mostrar Mercúrio, Vênus,
Terra, Marte, mais ou menos ali os mesmo tamanho, né? Esses 3 planetas. Depois a gente avançaria para os gigantes gasosos, né? Saturno, Júpiter, Urano. Colocaríamos o Sol na tela para você ter uma noção do tamanho dele em comparação com Saturno e Júpiter, que são gigantescos perto da Terra. Só em Júpiter tem uma tempestade ali que dura séculos. Caberiam várias terras lá dentro de uma tempestade em Júpiter. E depois eu faria uma comparação, você já deve ter visto esse vídeo aí na internet em algum momento, de estrelas que estão aqui em nossa galáxia, que são muito maiores do que o Sol. Você já acha o Sol grande? Eu também acho, obviamente, mas ele é pequeno. Perto, por exemplo, da Cão Maior, da Betelgeuse, Aldebaran. São estrelas gigantescas, gigantes vermelhas, gigantes azuis. E depois eu mostraria para vocês que tudo isso, sistemas solares, estrelas, estão dentro da nossa galáxia, a Via Láctea. Acho que vou deixar ali, pode pôr de volta aqui para mim na tela. Vamos voltar aqui para a galáxia. Ela tem uma configuração muito bonita. É uma galáxia elíptica, né? Nós estamos localizados na extremidade de um desses braços da galáxia, né? Um pontinho insignificante ali. Tudo o que eu teria mostrado para vocês, mas não deu certo, está contido dentro dessa galáxia. Eu disse que eu ia resistir, mas não consigo. Salmo 147, verso 4 diz: Deus conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Como disse o pastor Otimar ontem, eu repito aqui, há mais de 200 bilhões de estrelas só na nossa galáxia, que não é das maiores galáxias. Existem 100, 200, 300, 400 bilhões de galáxias no universo. Se você multiplicasse 200 bilhões por 200 bilhões, quanto que daria? Esquece, né? Mas Deus conhece cada uma delas. Ele é detalhista, né? Se você veio, agora fazer uma pequena aplicação homilética aqui, se você veio para esse evento se achando insignificante, se você veio para cá pensando que seus problemas são ignorados por Deus, Deus não sabe, por favor, muda esse conceito na sua cabeça. Se Deus é tão detalhista a ponto de saber quantas estrelas há, porque Ele as criou, e dá nome a essas estrelas, você acha que não conhece você? Nós somos só cerca de 8 bilhões no mundo hoje. Nem chega perto do número de estrelas da nossa galáxia. Será que Ele não conhece cada um de nós? Não sabe quem somos? Com certeza sabe, né? Bem, prosseguindo aqui, essa foto aí foi tirada alguns anos atrás, década de 90, pelo telescópio espacial Hubble, e foi repetida mais recentemente pelo James Webb. Olha a diferença de nitidez, né? Esse novo satélite telescópio espacial, o James Webb, tem oferecido aí fotos maravilhosas do universo, trazido muitas informações adicionais na astronomia, né? Talvez você pensasse que cada ponto desse seja uma estrela, mas não. Cada ponto desse é uma galáxia. E cada galáxia dessa tem bilhões de estrelas. E sabe-se lá quantos planetas. Se só houvesse vida na Terra, eu consideraria um grande desperdício de espaço, né? Eu creio em um Deus grandioso e que um dia nós vamos conhecer nossa família universal. Amém? Um dia conheceremos nossos irmãos gigantes que não pecaram, mas nós seremos especiais, porque esse planeta em quarentena chamado Terra passou pela história do pecado, como nenhum outro. E nós cantaremos o cântico de Moisés e do Cordeiro. E nós seremos sacerdotes de Deus por toda a eternidade, falando para esses gigantes do que Deus fez em nós. Eles observam, nós vivemos. Hoje é terrível, hoje é humilhante. Um dia será motivo de glória. Nós podemos representar o nosso Deus pela nossa experiência aqui na Terra. Será maravilhoso. E claro, né? Como disse o pastor Timar ontem, nós teremos aí 1000 anos para crescer de novo. Para voltar, né, à estatura original. Nossas capacidades expandidas, será maravilhoso. Se hoje a gente já se maravilha com essas coisas, imagina com a nossa mente destravada, né? Com nossas capacidades restauradas ao original. Será maravilhoso. Quem pensa que o céu é monótono está totalmente enganado. Eu quero viajar muito por esse universo vasto. E quanto mais aprendermos sobre o universo, mais vamos louvar nosso Deus.
mais vamos amar nosso Deus. Essa imagem aqui mostra os superaglomerados de galáxias. Cada mancha dessa aqui é um grupo de galáxias, como esta foto aqui, por exemplo, né? Então você vê que o universo realmente é muito vasto, muito grande, né? Só que, se o universo é tão vasto, como é aquele ou aquilo que o criou? A obra nunca é maior do que o seu artífice, não é? Do que o seu criador. Pense nisso. Os céus, não resisti de novo. A Bíblia está lá, mas está aqui na tela também, né? Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Sim ou não? É só olhar para o céu, meus irmãos. Tira um tempo aí de vez em quando para deitar no chão, num local assim, sem muita iluminação em volta, e olha para o espaço. Fica ali algumas horas, pensando, meditando. Contempla o céu. E você se coloca na perspectiva correta. E tem noções mais profundas de Deus. Só contemplando um pedacinho, né? Imagina da perspectiva de Deus como deve ser tudo isso. Essa primeira causa não causada também tem que ser inteligente. Por quê? Porque ela não apenas criou um universo vasto, gigantesco, como criou um universo que funciona. Aí nós entramos na questão do ajuste fino, né? O universo depende de constantes universais, leis finamente calibradas, sem as quais não poderia existir. Eu gosto de citar, quando chega aqui, fazer uma comparação, né? Imagine que você fizesse parte da primeira expedição a Marte. O Elon Musk lá quer levar seres humanos a Marte. Não sei se vai dar tempo, né? Espero que não dê tempo. Espero que a gente consiga ver de outra perspectiva. Eu costumo brincar dizendo que quando nós subirmos, né, para o Mar de Vidro, eu quero pedir que Jesus faça um voo rasante ali por Saturno, Marte, para dar uma boa olhada e depois a gente ir para o céu, né? Quem sabe vai dar certo. Em algum momento a gente vai ver isso aí, né? Mas digamos que você estivesse lá na primeira expedição para Marte e de repente você tropeçasse em alguma coisa, um objeto, você se abaixa com dificuldade com a sua roupa espacial, porque Marte não comporta vida, né? Você pega no chão aquele negócio, quando abre a mão, a sua luva revela um relógio. Quais seriam suas conclusões com esse objeto aí na mão? Hã? Alguém passou por aqui. Pode ser? O que mais? Teve vida aqui. Ou tem, escondida, sei lá. O que mais? Marcianos usavam relógio. Ninguém, eu acho que ninguém, mesmo o mais ateu dos ateus, evolucionista dos evolucionistas, pensaria que uma série de tempestades marcianas agrupassem ali partículas de metal, depois alguma atividade geológica ou um meteorito que caísse por perto ali, aqueceria esse material, fundiria esses metais, outro meteorito caísse por ali e vitrificasse o solo, aí depois um terremoto quebrasse aquele vidro, um pedaço se juntasse com aqueles metais, que já tinham engrenagens lá funcionando por dentro, né? E assim vai, milhões e milhões de anos. Na verdade, para muitos evolucionistas, o Deus é um tempo, né? O tempo é um Deus, melhor dizendo. Dado o tempo suficiente, eles acham que tudo acontece. É mágica. E dizem que eu sou crente. Bem, aí o relógio, depois de alguns bilhões de anos, está ali funcionando. Eu estou aqui simplificando bastante um argumento antigo, né? De William Paley, que é o argumento do relógio e relojoeiro. Se tem um relógio, tem que ter um relojoeiro. Gente, o universo é muito mais complexo, lógico, do que um relógio. Na verdade, se não levar em conta os relógios atômicos, a gente ajusta nossos relógios pelo universo, pelos movimentos desse relógio chamado universo. Se você não consegue conceber a ideia de que em Marte poderia surgir um relógio, como que alguns podem imaginar que o sistema solar poderia ter surgido? Que uma galáxia poderia ter surgido sem um projeto, sem uma intencionalidade. Ok? Aí está o nosso sistema solar, que funciona tão bem, né? Tão bem ajustado. Tem uma citação que eu sempre gosto de usar nessas palestras, que eu tirei de uma revista super interessante, uma revista totalmente cética, né? Que muitas vezes já debochou dos cristãos, da Bíblia. Nessa edição especial, 29 coisas que não fazem sentido, eles publicaram o seguinte, abre aspas:
Se a gravidade fosse um pouco mais forte, as estrelas teriam vida muito curta e nunca haveria tempo hábil para a evolução das espécies. Perceba que a evolução das espécies é um dogma. Tudo gira em torno dela praticamente. Ah, se não for assim, não pode haver evolução. Mas quem disse que houve evolução? Né? Desse jeito, macroevolução. Enfim, se fosse mais fraca a gravidade, não seria capaz de agregar massa em estrelas. Não haveria vida. E se a atração mútua entre elétrons e prótons fosse diferente do que não existiriam átomos estáveis. Eles partem do macro para o micro e mostram que tudo tem uma ordem. Né? Se a força atômica ali fosse um pouquinho para lá ou para cá, esquece. Você se desintegraria na cadeira agora. E a cadeira junto com você. E o solo junto com você. E a gravidade é a mesma coisa. Se fosse mais ou menos, desandava o caldo. São parâmetros, presta atenção no que eles dizem. São parâmetros que, devidamente ajustados, tornaram o universo um lugar habitável. A pergunta que não quer calar: quem ou o que fez essa tunagem ou regulagem do cosmos lá no começo de todas as coisas? Essa é a pergunta fundamental. Eu observo o universo, eu percebo ordem, eu percebo design inteligente, eu percebo as digitais do Criador nele. A pergunta seguinte é: quem fez? Como que tem um relógio aqui? Quem fez? Você acha que no parágrafo seguinte eles vão responder a pergunta? Não, eles mudam de assunto. Deus começa a abrir a porta, eles põem o pé. Não, aqui não. Aqui o senhor não entra. Por quê? Porque nós já escolhemos não crer. A descrença nesse caso não é fundamentada na ciência, como eles querem fazer parecer. Ela é fundamentada numa escolha a priori. Você decidiu antes não crer. Uma escolha subjetiva, com base na não fé, mas é uma fé. Aí tudo que vem depois você tenta usar como justificativa para a sua descrença. Percebeu? Mas quando o assunto é aqui, origem do universo, estamos no mesmo barco. Eu creio, você também crê, eles também creem. O que vem depois é a pesquisa. É o acúmulo de evidências e pesá-las. Essa primeira causa não causada também tem que ser imaterial, além do espaço e eterna. Por quê? Simples. Porque ela criou a matéria, ela criou o espaço e o tempo. Então, filosoficamente falando, Deus é atemporal. Eu sei que a discussão na teologia vai longe, né? Mas se eu utilizar o conceito da física para tempo, eu digo que Deus é atemporal. Porque Ele criou o tempo. Ele existe na eternidade, mas Ele cria o tempo, junto com o espaço, e dá para nós o universo. Então Deus é atemporal nessa perspectiva. Deus é imaterial, porque Ele cria a matéria, Ele transcende a matéria. Ele é chamado na Bíblia de Espírito, seja lá o que isso queira dizer. Aí eu até concordo um pouquinho com a música. Ninguém explica Deus. Algumas coisas a gente explica com base no que Ele revelou de si mesmo na Bíblia e pela natureza. Acho que é uma frase um pouco avançada também essa. Ninguém explica Deus, né? Jesus explicou Deus, né? Algumas coisas sobre Deus. Mas nesse campo aqui eu diria, realmente Deus é insondável, né? E é eterno. Além disso tudo, quarto, tem que ser uma causa pessoal. Por quê? Porque Ele escolheu livremente criar um universo, tempo, espaço, matéria. Só pessoas têm essa liberdade. Quem é esse Deus? Acabei de falar. Quem é essa causa, né? Que causa seria essa? Não é incrível que quando a gente avalia, agora eu vou pegar minha Bíblia de volta, devolve por favor. Tenho muito carinho por ela. Essa aqui eu uso todo dia para fazer o revivados com sua palavra. Obrigado aí por ser o portador aí, o curador da minha Bíblia. Quando a gente explora esse assunto da perspectiva filosófica, dando uma volta enorme que eu dei aqui com vocês, mas isso ainda bem resumidamente, nós chegamos ao mesmo ponto em que na Bíblia tem um atalho. No princípio, criou Deus. Como é esse Deus? Leia a Bíblia. Você vai encontrar de capa a capa Deus se revelando. E Ele é uma pessoa. Amém? Ele é uma pessoa, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança e nós somos pessoas. Eu dei uma volta gigante para chegar ao mesmo ponto. É o Criador da vida,
dos nossos primeiros pais da terra e do universo. Esse é o nosso Deus. Primeira causa não causada? Deus. O Deus da Bíblia. O Deus que se revela. Eu quero terminar com uma pequena comparação. No dia do meu nascimento, exatamente quando eu nasci, agora você já sabe a minha idade, 2 de março de 1972, os norte-americanos, a NASA, lançou ao espaço uma sonda, cujo objetivo era fotografar os planetas do sistema solar e enviar informações aqui para nós a respeito do nosso sistema solar. E foi um grande feito. A sonda Pioneer foi lançada nessa data ao espaço. Hoje é o artefato humano que está mais longe da Terra. Ela já ultrapassou os limites do universo. Do sistema solar. A bateria acabou, com certeza, mas ela está vagando pelo espaço. Ok. Um cientista ateu, que me ajudou muito em minha adolescência, li muitos livros dele, chamado Carl Sagan, astrônomo, divulgador de ciência, fez uma proposta ao pessoal da NASA, que fosse colocada uma placa de ouro com essa ilustração ali na nave. O que tinha naquela placa de ouro? A localização ali, a localização de 14 pulsares, o sistema solar representado ali embaixo, você vê ali o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e da Terra saindo a nave, né? A Pioneer aqui. E do lado, um casal humano. Como que representa nós? Fomos nós que fizemos isso. Ainda bem que naquele tempo a concepção de casal era bem simples e original e bíblica. Se fosse hoje, tinha que ser um outdoor para representar todas as modalidades que inventaram. Mas naquele tempo lá, nos anos, acho que 70, era assim, simples. Essa placa tem só 1.271 bits de informação. Só isso. Qual você acha que foi a intenção de Sagan ao propor essa placa ser colocada na nave? O que ele tinha em mente? Para quem que serviria essas informações? E lá em cima, o hidrogênio, inclusive. Sim, é isso mesmo. Se algum dia uma raça alienígena inteligente encontrar essa nave, localizar essa placa, vai concluir. Alguém fez. Nem precisava, né? Era só investigar a nave mesmo. Alguém fez. Por quê? Porque quando você encontra informação, você deduz que uma fonte informante colocou ali essa informação. A pergunta é, quanta informação há num corpo humano? Resumindo tudo aqui, cada célula, e são trilhões delas, tem cerca de 1,5 bilhão de bits. Aquela placa inteira, 1.200 bits. Uma célula, 1 bilhão de bits. Aí, o que a gente pode pensar? Um ser humano que tem em seu corpo 60 zettabytes de informação, porque é 1 bilhão vezes 300 milhões, trilhões, por aí. Informação redundante, naturalmente, mas informação. Um ser humano com 60 zettabytes de informação não foi criado por ninguém, ele surgiu. Mas uma plaquinha com 1.200 bits foi criado por alguém. Você percebeu a incoerência da coisa? Quem criou a placa é muito maior que a placa. E se a placa foi criada, aquele que criou a placa foi criado também. Eu vou mostrar isso à tarde para vocês, quando explorarmos o argumento teleológico. A vida revela as digitais do Criador. Encerrando. Seja como Pedro. Lucas 24, 11, 12, adoro esse texto, acho muito legal. Quando informam que Jesus havia ressuscitado, as mulheres vêm contar para os discípulos, eles não acreditam. Não pode, vocês estão delirando. Mas Pedro, diz o texto, porém Pedro se levantou, correu ao túmulo para verificar se era verdade. Você pode até duvidar, não sei se tem algum ateu, cético, agnóstico aqui entre nós. Que bom que você veio aqui, participe com a gente. Eu te convido a fazer como Pedro. Eu não acredito muito no que você está falando aí, pastor. Beleza, nós somos livres, eu também não cria nisso. Por algum tempo não criei nisso. Mas vai ao túmulo pelo menos conferir. Pesquise, busque as evidências e só depois tome uma decisão a respeito disso. Faça como Pedro, tá bom? Essa é a postura de um verdadeiro cientista. À tarde, tema 2 será a origem da vida. Que Deus nos ajude, nos abençoe nesse evento e que a nossa fé possa ser mais ainda fundamentada e preparada para falar disso para outras pessoas.
Depois de uma brilhante palestra do pastor Michelson Borges, o senhor continua aqui, pastor. Vamos debater. O senhor provocou, então o pessoal vai debater um pouquinho. Então a gente vai fazer um ciclo de 3 ou 4 perguntas com o plenário, né? Vai circular aqui um microfone. Quem se habilita a fazer a primeira pergunta, levante a mão. Enquanto você se prepara, eu gostaria de dar um anúncio importante. A Igreja Central de Campina, esse ano, 25 anos, que tem um grupo de oração, o GOGEP, e esse grupo, no segundo sábado de cada mês, ele se reúne para oração, para trazer aquelas questões que a igreja está vivenciando, né? E as irmãs e os irmãos que fazem parte desse grupo, eles se reúnem em oração, e é de fundamental importância, até porque a irmã White diz que a oração é a chave nas mãos da fé para se abrir os celeiros dos céus, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência. Caminho a Cristo também diz que a oração é abrir o coração a Deus como amigo. Então, irmãos, participem. Inclusive, aqui tem um espaço que depois os diáconos podem conduzir. Você que está precisando orar, você que quer fazer oração por algo importante, por algo que você está vivenciando, por algo que você almeja em sua vida, por algum conflito que você está passando, para Deus fundamentar a sua fé, procure o pastor Paulo, da Igreja Central de Campina, e as irmãs e os irmãos que fazem parte desse grupo de oração conhecido como o GOGEP, ok? E aproveitando a oportunidade, pedir aos irmãos que reforcem a oração para o pastor Marcos. Ele submeteu-se ontem a mais uma cirurgia, mas ele está bem, segundo o pastor Otimar falou ontem. Nós vamos continuar orando. Peço aos irmãos do GOGEP que reforcem a oração em favor do pastor Marcos, nosso querido pastor Marcos. Perguntas? Ali, irmão. Bom dia a todos. Bom dia. Ô pastor, é concordante, não há para onde fugir, né? Do nada, o nada surge, então o universo teria que tem um começo e tem um criador. Mas por que os cientistas ateus, eles continuam insistindo em fugir dessa argumentação de que há um criador? Ok, pastor, 2 minutos com 1 minuto de tolerância para a resposta. Tentaria usar até menos. Eu até entendo a postura de um cientista naturalista, porque, como o nome já diz, eles lidam com o que é natural. Essa ferramenta, né, que alguns consideram como sendo a ciência, né, na verdade é um protocolo científico, ela investiga o que é natural, o que é criado, ou o que existe, palpável, mensurável, testável. E Deus não é assim, né? Deus não está assim limitado a isso. Ele deixou digitais evidências que nós podemos investigar como se faz na ciência forense, por exemplo. Eu vou falar disso à tarde. Não tem mais ali a pessoa que cometeu o crime, mas os pesquisadores partem do pressuposto de que alguém fez aquilo. E eles vão investigar as pistas, as evidências. Nós podemos agir assim com relação ao Criador, né? Das evidências chegar à causa. Naturalmente que, estudando a natureza, você não sabe como é Deus, mas pode concluir que há um Deus. Aí na Bíblia, especificamente, de forma mais clara, ele se revela como ele é. Em Jesus, então, tremendamente revelado quem é Deus, na atitude, na vida, nas palavras de Jesus. Então, a pergunta, quem fez, está mais nos domínios da teologia, daquilo que não é, na concepção deles, a ciência por si, né? Por isso não investigam, por isso deixam para lá essa questão. Mas eu repito, tem muita gente aí nesse mundo da ciência chegando a essas conclusões, né? Só que deixam isso para outro domínio. A teoria do design inteligente é mais ou menos isso. Não é exatamente um criacionismo. Criacionismo mescla teologia, se for bíblico, a Bíblia, com a pesquisa científica. Já a teoria do design inteligente não se vale de literatura religiosa. Eles procuram ficar dentro dos limites da ciência, do método científico. E aí, qual é a conclusão? Alguém fez. Quem? Não sabemos. Deixa isso para o pessoal lá do criacionismo, né? Tanto é assim que tem ateus lá na TDI, tem agnósticos, tem cristãos, a maioria certamente é composta por cristãos. Como é que um ateu lida com a teoria do design inteligente? Para ele foram ETs, uma raça superior que criou
o universo. Percebeu? Deixam isso para lá, essa questão. Então eu diria, dentro de 2 minutos, que é mais ou menos isso. Mais uma pergunta? Ou não, querido? Fique em pé, meu querido. Seu nome, Bruno, né? Professor isso. Bruno. Eu queria saber que você desenvolvesse um pouco mais esse ponto. Quer dizer, algumas pessoas acham que a gente ou acredita em Deus ou acredita no Big Bang. Mas não pode acreditar nas duas coisas. Como se a gente acreditasse no Big Bang, a gente estivesse duvidando da Bíblia, duvidando de Deus. Enfim, nos últimos meses isso tem sido muito forte na internet. Né? Que a gente não pode acreditar em Deus no Big Bang. E a outra questão é que se alguém perguntar assim, certo, e qual é a causa de Deus? O que é que a gente poderia responder? Professor Bruno, ele é doutor em filosofia, o conhece, né? Ele é um excelente palestrante também, né? Tem contribuído muito com a causa criacionista. Quando o doutor Bruno se levantou, já fiquei preocupado. Lá vem pergunta difícil. Professor, obrigado por estar aqui também, né? Uma pessoa que eu admiro muito, um grande pesquisador. Eu lamento, né, que, especialmente nos últimos tempos, tem havido um reforço dessa falsa dicotomia, de que o cristão não pode aceitar o Big Bang e talvez vice-versa, né? Como eu disse aqui, de forma bem rápida, não precisa haver antagonismo nessas duas ideias, né? No modelo do Big Bang, que é um modelo matematicamente bem sustentado, tá? Não é assim, eles inventaram essa história. Não, existe uma boa fundamentação matemática e, como eu já falei, evidências que apontam para isso. O legal da matemática é que ela antecipa cenários. A matemática, ela mostra, né, por exemplo, buraco negro. Ninguém viu e nem vai ver, porque a luz não volta de lá. Então você não vai ver um buraco negro. Mas eles existem. E isso, antes de haver qualquer evidência, como por exemplo o desvio da luz ou coisa parecida, já havia uma sustentação matemática para a existência deles. Wormhole, os buracos de minhoca, nunca ninguém viu. Ainda não usamos isso, mas a matemática mostra que é uma grande possibilidade que exista. E quando eu leio a Bíblia, eu vejo umas coisas bem interessantes. Quando João fala assim, e o céu se abriu como um pergaminho que se desenrola. Você vê uma luz vindo de trás e um portal se abrindo. Incrível isso. Quando Ezequiel capítulo 1, eu estou divagando um pouco aqui, mas é porque a gente se empolga mesmo. Ezequiel capítulo 1, você vê lá o trono de Deus descendo de um espaço glorioso, de algo que parece que se abriu no céu. Será que não vamos... Pastor Timar, você falou antes da viagem de 7 dias. E corresponde a fez-se silêncio no céu por meia hora. Por que o céu ficou em silêncio por meia hora? Porque não tem ninguém lá, vieram todos nos buscar. Deus e seus anjos vieram para cá nos buscar. Será que o céu deve estar muito longe, né? Será que não é um buraco de minhoca que está sendo utilizado aí? Porque você entra num lado e aparece no outro. Daniel capítulo 9, ele está orando e de repente, antes de ele falar amém, o anjo aparece. O anjo veio lá do céu. Gente, velocidade da luz não consegue alcançar essa distância toda. Mesmo 300 mil quilômetros por segundo, leva 8 minutos para chegar do sol até aqui. E o sol está perto. Tem que ter uma coisa muito superior a isso. E a matemática, a física, nos mostram que os buracos de minhoca, ou wormholes, buraco de verme, é um nome meio feio, né? Mas pensa na maçã. Está ali a minhoquinha, né? O bichinho da maçã. Para ele contornar a maçã, demora. Mas se ele conseguisse atravessá-la furando a maçã, seria bem rápido. Esse é o princípio. De alguma forma você dobrar o espaço-tempo e atravessar por um atalho nesse espaço-tempo. Será que nós não vamos ter acesso a isso? Bem, falei tudo isso para dizer que a matemática é fantástica. Ela prevê coisas que nossos olhos não viram ainda. No caso do Big Bang, foi feita a previsão matemática e já houve evidências comprobatórias. Não de uma explosão, mas do começo do universo. Em um momento em que o tempo e o espaço começaram. Por que eu vou colocar a Bíblia em choque com essa ideia, se a Bíblia apresenta um momento em que o tempo e o espaço começam também? Pela fé entendemos que o universo e o tempo foram criados pela palavra de Deus. Então, professor Bruno, não é preciso haver divergência, né, entre essas ideias.
quem apresenta divergência talvez não esteja compreendendo bem o que a Bíblia diz, ou então o que o modelo do Big Bang ensina, né? Talvez isso derive de uma má compreensão teológica ou de uma má compreensão da própria cosmologia, da física, enfim, né? No meu canal no YouTube, se você colocar lá Big Bang, eu tenho alguns vídeos, algumas entrevistas. Uma delas eu fiz com o professor Eduardo Lutz, que é um físico, astrofísico adventista, grande conhecedor dessas questões. Nós conversamos ali por acho que uma hora, sobre o Big Bang. É bem instrutivo esse vídeo aí. Coloque em meu canal lá, Big Bang, você vai encontrar esses materiais, tá bom? E vamos cantar diferente. Tá bom? A música é linda, mas tem que fazer um ajuste aí. Eu estou curioso para ver como é que vai ficar depois. A guilhotina do tempo foi acionada, mas tem só mais uma pergunta. A gente apela à misericórdia, viu, Josias? Só a misericórdia aqui, para o irmão estar ali ansioso para fazer, o irmão e irmã, né, pediu por tudo, né, rogou para todos os canais cristãos e criacionistas para falar. Quem é que está com a fala? Rapidinho. Licença, tudo bem? Pois não. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Josias tinha falado do tempo, mas já que foi aberto, eu gostaria de fazer a pergunta. Primeiramente, bom dia, Feliz Sábado, bom dia, pastor, bom dia, Matusalém. A pergunta é a seguinte, elas se completam. Sobre a teoria do Big Bang, fala-se que do nada houve a explosão e tudo surgiu. Sendo que uma ideia de Parmênides, inclusive falado por grandes filósofos, fala que do nada, nada se faz. Então, antes desse nada, havia um tudo. Ou seja, esse tudo era Deus, que está além do tempo, além do espaço e além da compreensão. E nisso eu embaso a minha pergunta. Pastor, Deus existe ou Ele é? Você acabou de reproduzir bem o falso conceito de Big Bang, né? Do nada houve uma explosão. Não é isso. O modelo não diz isso, né? Não é do nada, porque já havia Deus. A Trindade Santa já existia, né? Então não é do nada. E não houve uma explosão. Houve o início, não sabemos exatamente como foi, mas houve o início do tempo e do espaço. Então a gente tem que consertar o conceito equivocado popular de Big Bang, que inclusive alguns evolucionistas, ateus, advogam. Outra coisa, Big Bang não é sinônimo de evolução. A evolução tem a ver com a vida, é biologia. Big Bang é cosmologia, né? É diferente. Então o pessoal tenta também mesclar as duas coisas. O que mais? Enquanto você falava, eu pensei em uma coisa e eu acabo esquecendo. Mas enfim, esse é o conceito equivocado, né? Deus já existia, sempre existiu. Então não vem do nada, né? Aquela palavra bará, o verbo bará no hebraico, né? Não quer dizer exatamente do nada, né? Mas é algo que só Deus pode fazer, né? Só Deus pode fazer. Deus existe e é. Eu diria que são as duas coisas, né? Ele se identifica para Moisés como sendo eu sou o que sou. Não fui, não serei, eu sou. Eu sou o que sou. Então ele existe e ele é. Gente, por favor, me entendam bem. Ao dizer isso, tudo que eu falei aqui sobre Big Bang, eu não estou de forma alguma sugerindo que a criação não foi como está na Bíblia. Gênesis capítulo 1 se refere à criação da vida na Terra. E isso aconteceu há cerca de 6.000 anos, em dias literais de 24 horas. Não muda nada. Se o universo tem 13, 14 ou 15 bilhões de anos, isso não muda nada em relação à vida no planeta Terra, que foi criada há cerca de 6.000 anos. Ok? Compreendido? Por fim, pastor Michelson Borges, ele é editor também da revista Adventista. Né, Oi? Vida e Saúde, desculpe. Desculpe, da revista Vida e Saúde. Também está como vice-presidente, né, da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu queria que em 1 minuto, pastor, o senhor falasse da Sociedade Criacionista Brasileira, que é uma bênção, e fazendo menção honrosa ao Dr. Rui Camargo Vieira, um cientista que foi um dos protagonistas aqui em Campina Grande, da criação do Instituto Politécnico de Campina Grande, né, e foi um ateu que se tornou adventista, um grande cientista, um grande pesquisador. Isso é um assunto tão empolgante, tão apaixonante, que daria para ficar aqui um tempão falando sobre também. A Igreja Adventista tem um pioneirismo nesse assunto do criacionismo. Vocês sabem quem publicou em 1929 a primeira obra de cunho assim, mais criacionista aqui no Brasil? 1929.
O primeiro adventista batizado no Brasil. Qual o nome dele? Hã? Tem que saber, gente. Nossa história. Guilherme Stein Jr. Primeiro adventista batizado no Brasil, lá no Rio Piracicaba. Fica a 1 hora da minha casa, o Rio Piracicaba. Ele foi o pioneiro do criacionismo no Brasil. Ele escreveu em 1929, ou 19, agora ficou confusão. Acho que é 19, né? 1919, ele escreveu o livro O Sábado. E já falava ali sobre supernovas, galáxias. Olha o conhecimento avançado que ele tinha naquela época. Dr. Rui Carlos de Camargo Vieira, a primeira esposa dele era da família Krahenbiel, que descende lá da esposa de Guilherme Stein. Então, de certa forma, indiretamente, o Dr. Rui Vieira tem ligação também com a família Krahenbiel, Stein. E ele se encantou por essa história, publicou as obras de Guilherme Stein. Gente, o Guilherme Stein eu comparo com o John Andrews. É o nosso John Andrews. Ele conhecia 40 idiomas. Ele era fluente no hebraico, no grego, tudo de forma autodidata. Uma mente brilhante. Foi o primeiro editor da CPB, primeiro tradutor dos livros de Ellen White, Guilherme Stein. E Dr. Rui, inspirado certamente, né, no trabalho de seu antecessor, na década de 70, ele, com o filho e a família, criam a Sociedade Criacionista Brasileira. Como disse o professor Matusalém, o Dr. Rui Vieira era ateu, engenheiro, e ele acabou se convertendo pela ciência e tornou-se o fundador da Sociedade Criacionista Brasileira. Há mais de 50 anos no Brasil, fazendo um trabalho maravilhoso, abençoando gerações. Eu mesmo fui grandemente beneficiado quando abandonei lá o evolucionismo, estudando a revista Criacionista, algumas publicações que já havia. Eles dedicaram a vida a essa causa. Ele poderia ser um milionário, um engenheiro muito bem sucedido, fez projetos na França, em outros lugares aí, de metrôs. Ele é engenheiro e especialista em engenharia dos fluidos. Mas dedicou sua vida e o dinheiro da família para estabelecer e manter a Sociedade Criacionista Brasileira, que hoje tem o apoio direto da divisão sul-americana. É um trabalho lindo, vale a pena ser apoiado, e você pode conhecer melhor no site, o scb.org.br. SCB de Sociedade Criacionista Brasileira.org.br. Vá lá, visite a loja virtual, apoie esse ministério, porque realmente é algo feito com muita responsabilidade e muito amor.